Eu tenho um recado especial para te dar da palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia, você pode agora pegar a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 21. Eu quero te dar um recado muito lindo, mas muito especial. No versículo 20, diz assim o Espírito de Deus: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Eu quero aqui começar a dar um recado especial para você. Aqui a Bíblia diz que o sábio, quem é o sábio? O sábio não é aquele aí que cria várias coisas, que realiza grandes coisas, que faz aí muitas coisas. Não, o sábio é aquele que tem a sabedoria de Deus, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Aquele que não tem essa capacidade, ele não é sábio. Aquele que cai em precipício, aquele que cai em cada armadilha, aquele que vive preso pelas ciladas da vida, esse não é sábio. O sábio tem a capacidade de discernir o certo e o errado. Ou seja, o sábio é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, dirigido pela voz de Deus, dirigido pela palavra de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor que na casa do sábio há tesouro desejável, ou seja, há coisas valiosas, há coisas boas. Na casa do sábio há comunhão, há alegria, há paz, há saúde, há grandes e grandes boas coisas na casa do sábio. Mas tem mais, diz na parte B: mas o homem insensato os desperdiça. Quem que é o insensato? O insensato é aquele que não anda pela voz de Deus, não anda pela palavra de Deus. Ele anda nos próprios conselhos, nos próprios caminhos, ele anda na própria direção. O que ele faz? Ele pega os tesouros desejáveis, ele pega a paz e joga pela janela. Como que ele joga pela janela? Ele joga provocando discussões, ele joga provocando atritos entre os familiares, ele joga de alguma maneira criando situações, criando questões, e alguém pisa no pé dele, às vezes até sem querer, ele já ali arruma uma confusão. Às vezes a esposa falou algo que ele não gostou, poderia ter chamado ela para uma conversa e dito: ô meu amor, ô meu bem, ô minha vida, ou seja lá como ele chama, olha, essa palavra me chateou, não gostei do que você falou. Mas o insensato, ele joga pela janela. O dinheiro, ele joga com vícios, ele joga com gastanças bobas, ele joga com atitudes erradas, com negócios mal sucedidos. O insensato joga os tesouros desejáveis fora. Ele joga as amizades, ele joga o casamento, ele joga os relacionamentos, ele joga o filho, ele joga Deus, ele joga as coisas de Deus, ele joga todas as coisas boas que Deus dá, ele joga pela janela. Mas o sábio não. O sábio, ele ouve a voz de Deus, ele anda pela palavra de Deus, e na casa dele há tesouros desejáveis. Você tem sido sábio? Na tua casa tem muitos tesouros desejáveis? Ou a tua casa está vazia? Não, pastor, na minha casa é confusão, é briga, é perturbações, é insônia, são depressões, são opressões. Olha, na minha casa é uma guerra, uma confusão, falta tudo. Na minha casa, pastor, é um desespero. Tem hora que eu prefiro ficar na rua do que chegar em casa. De fato, a tua casa não está sendo a casa do sábio. A tua casa mais parece a casa do insensato. O insensato está jogando pela janela as coisas boas que Deus dá, os tesouros desejáveis que vêm de Deus. Continua comigo aqui, no versículo 21 diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Preste bem atenção: o que segue a justiça e a bondade. O que é isso? Seguir a justiça. O que é, pastor? Vou explicar para você. A justiça é a palavra de Deus. São as verdades de Deus contidas na palavra do Senhor. Bom, a Bíblia diz que Jesus é a justiça nossa. A Bíblia diz que Jesus se revela para nós pela palavra dele. Então, quando nós andamos pela palavra dele, o que segue a justiça, o que anda pela palavra dele, está seguindo a justiça. Porque é na palavra dele que nós aprendemos como tratar as pessoas, como negociarmos, como lidar com aquilo que não é nosso, como resolver, como isso, como aquilo. Todas as nossas práticas
são dirigidas pela palavra dele. É nesta palavra que a gente tem a direção pela justiça. Ele diz o que segue a justiça e que mais? Ele diz na segunda parte, e a bondade. O ser humano que tem o coração mau, ou seja, é cheio de maldade, esta pessoa, ela está sempre provocando algum tipo de coisa ruim, ela está sempre atraindo maldições, coisas ruins, brigas, contendas, desavenças. A vida dela cheia de maldade. Deixa eu falar aqui um pouquinho com aquela mulher, aquela que tem um poço de ciúmes dentro dela. Ela está andando ali com o marido, ou está em determinado lugar junto com o marido. Aí lá uma outra pessoa, uma outra mulher, uma moça qualquer, olha para o marido dela. Ali ela já fica furiosa. E ela já fica toda nervosa, e já fica toda brava, e já volta para casa pisando duro, e já acha uma confusão com ele, porque eu vi você olhando para ela também, eu vi que você gostou dela, e eu vi que você está interessado nela, e não sei o que ela mais. O problema desta pessoa é que ela não segue a bondade, ela segue a maldade. Ela segue a maldade que o diabo colocou dentro da mente dela. Um exemplo interessante que eu quero falar agora com a senhora. Não sei se aconteceu com a senhora isso, mas quantos casos desses? A mulher está lá em casa, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, o marido trabalhando, aí de repente o diabo põe na cabeça dela assim, seu marido está com outra. Aí ela toma aquele susto, aí eu tive um pressentimento. É o sexto sentido. Não é sexto sentido, senhora. É um espírito mau mesmo, é ele que está falando ao seu coração. Aí a mulher corre no telefone, pega o telefone para ligar para o marido. Quando ela liga, o telefone dá ocupado. Pronto, tá vendo? Tá com outra mesmo, olha só. Ou liga na empresa, ele saiu. Ou o telefone está fora da área, já está em local errado. É desse jeito. A pessoa que segue a maldade e não a bondade, olha, a vida dela é perturbada. A pessoa que segue a justiça e a bondade, diz o quê? Achará a vida, a justiça e a honra. É muito lindo isso daqui. Mas eu conheço tantas pessoas que seguem a injustiça e a maldade. Mas são muitas. Elas convivem com as pessoas assim, elas veem maldade em tudo, tudo para elas tem maldade, é maldade para cá, é maldade para lá, é maldade para todo lado. Ela vê maldade nas amizades, ela vê maldade nas conversas, ela vê maldade em tudo à volta dela, porque ela não segue a bondade. Minha senhora, se Satanás tem lhe colocado tais ciúmes, se o diabo tem lhe perturbado com tais sentimentos, repreenda, expulsa. Diz que é mentira, que sexto sentido, que intuição, que nada. São coisas do maligno. Uma vez um casal bem jovem, assim de uns 5 anos de casamento, mais ou menos, chegaram diante de mim no altar da igreja, isso já faz uns anos, e eles chegaram e disseram, pastor Jairo, a nossa vida está terrível, pastor. Não dá mais para conviver. Aí eu na hora me espantei, né? Parecia, aparentemente o casal vivia bem. E eu perguntei, mas o que está acontecendo? Aí o rapaz disse, pastor, a minha esposa, ela tem um comportamento muito estranho, mas é terrível, pastor. Eu chego em casa, ela entra dentro do carro e começa a mexer dentro do carro. E mexe no porta-luvas do carro, e mexe no porta-malas, e cheira o banco, e mexe aqui, mexe ali. Dali a pouco pega a minha carteira, minha bolsa de trabalho, a minha agenda, pega o meu telefone celular e começa e mexe, quer saber para todo mundo quem eu liguei, de quem eu recebi ligação. E quando ela não conhece o telefone, pastor, ela liga. Se uma mulher atender, ela na hora xinga e faz a maior coisa terrível com a pessoa que atende. E eu sou vendedor. Eu vendo para homens, vendo para mulheres, eu vendo para todo tipo de pessoas. E essa mulher está arrebentando a minha vida profissional. Eu já perdi um tanto de cliente porque ela liga para os meus clientes. E ela xinga as mulheres que eu atendi. E eu não sei mais o que fazer. E ali eu conversei com aquele casal e ajudei-os com um conselho e dei a direção de Deus para a vida deles. E aqui Deus está me usando agora para falar com pessoas que têm tais problemas.
Por que a senhora sente isso? Ou seja, lá o senhor tem marido que é do mesmo jeito. Se a esposa sair na rua, quando chega, ele quer explicação de onde pisou, o que falou, com quem conversou, o que falou, e pega a roupa dela e cheira a roupa e olha isso, olha aquilo. É um demônio, é um espírito que está levando você a andar pela maldade, não pela bondade. A pessoa que não segue a justiça e a bondade, ela não tem justiça. A justiça não acompanha ela. Não vem para ela nem justiça, nem vida, nem honra. Ou seja, a vida não vem para ela. Mas a pessoa que anda pela justiça e pela